Que bom ter vocês aqui comigo de novo. Estamos aqui trazendo conteúdo para vocês. Vocês sabem que eu estou sempre disposto a preparar coisas importantes que eu sei que vão fazer diferença na vida dos bebês, na vida dos seus filhos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, mais conhecido pelas mamães como encantador de bebês. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que com certeza já aconteceu aí na sua casa. Algum sinal desses que eu vou falar o seu filho já deve ter apresentado. Então fique atento aí que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais do refluxo. Então para você reconhecer quando o bebê estiver apresentando algum tipo de sinal, algum tipo de desconforto relacionado ao refluxo. Então acompanhe a live inteira até o final para você entender bem certinho esses sinais, esses sintomas. Com certeza vão tirar suas dúvidas e te ajudar bastante. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, para mandar mensagem para mim aí, que eu vou estar respondendo tudo para vocês. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o refluxo, o que é o refluxo. Algumas pessoas ainda não sabem, algumas pessoas estão acompanhando pela primeira vez, então espero aí poder ajudar vocês tirando essas dúvidas. Então o que é o refluxo? O refluxo é toda aquela volta de leite que o bebê pode apresentar, tá? Então o bebê apresenta aí uma volta de leite que pode ser uma quantidade grande e isso começa a chamar um pouco de atenção, começa a deixar os pais mais preocupados e aí vem associada a essa volta de leite alguns sinais, alguns sintomas associados. Então é muito importante a gente estar observando se esses sinais estão presentes aí com o bebê, se ele está apresentando todos esses sintomas relacionados, para a gente ver se esse refluxo realmente está prejudicando ele em alguma coisa, ou se é um refluxo fisiológico, como falam. Às vezes existe uma quantidade limite ali que possa voltar, uma escorridinha de leite no canto da boca, que o bebê não se incomoda. Isso aí a gente leva como considerado como normal. Agora, se o bebê começa a apresentar sinais associados a essa volta de leite, se é uma volta de leite em quantidade muito expressiva, que pode prejudicar aí o ganho de peso do bebê, a gente também fica atento. E aí é bem clássico, vocês vão perceber que todos os sintomas que eu citar aqui, os sinais que eu citar, o bebê pode estar apresentando, então é sinal de que ele está tendo refluxo mesmo. Uma forma de você ter certeza que seu bebê tem refluxo é através de um exame, tá? Através de um exame de ultrassom que é feito, é avaliado para ver se o bebê está tendo voltas de leite ali, e aí a gente pode ter também essa certeza. Mas com esses sinais que eu vou mostrar para vocês, vocês já começam a ter uma base, uma noção e ver como que está a resposta de funcionamento do sistema digestivo do seu bebê. Se ele está tendo alguma irritabilidade, alguma dificuldade de fazer essa digestão, seja do leite ou o bebê que já está em introdução alimentar, dos próprios alimentos mais sólidos também. Ó, o Sandro, boa noite, pai do João Neto que você atendeu hoje de Ribeirão Branco. Ô Sandro, tudo bem? Que bom que você tá por aí. O João fez bastante gracinha hoje na consulta lá, deu bastante risada, uma belezinha ele. Espero poder ajudar aí cada dia mais. Pessoal, é muito comum que as pessoas confundam sintomas de cólica com sintomas de refluxo. Isso eu sempre falo aqui, costumo prezar bastante sobre isso. E eu acho que quanto mais eu frisar sobre isso, mais as pessoas vão ter essa consciência do quão importante é a gente conseguir diferenciar esses sintomas no bebê. Então o bebê pode estar apresentando dores de cólica, mas ele pode também estar apresentando dores de refluxo, e isso é muito fácil de ser confundido, tá? E aí o que acontece? Qual que é o problema dessa confusão? É que muitas vezes são feitos tratamentos em cima da base dos sintomas que o bebê está apresentando e da suspeita que acha que o bebê tem. Então, muitas vezes é tratado como cólica, dando um medicamento para cólica, uma dor que é de refluxo. E aí, por conta desse erro da medicação, pode ser que o bebê comece a piorar ainda mais dos sintomas. Pode ser que esses sintomas comecem a ficar ainda mais aguçados no bebê, que ele comece a ficar ainda mais irritado, mesmo tomando a medicação. E aí você acha que o bebê está com cólicas, que ele está chorando por conta das cólicas, que as dores são de cólicas, mas nem sempre é, tá? E aí o bebê começa a ter uma piora dos sintomas. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque o bebê pode estar sofrendo com dores simplesmente por uma confusão em relação a esses sintomas, um erro em relação ao diagnóstico do bebê. E isso já aconteceu com bebês no consultório e acontece com muita frequência. Os bebês chegarem ao consultório, os pais acreditarem que aquela dor é de cólica, que aquela dor está sendo causada por conta das cólicas, e nem sempre são, tá? Eu lembro até de um caso de um bebê que teve no consultório, que ele chegou com poucos dias de vida lá no consultório.
Os pais levaram ele, ele estava com bastante desconforto, ele tinha algumas crises de choro, ele tinha muita dificuldade para dormir. Eu lembro que insônia era um dos sintomas que mais preocupavam os pais, porque eles tinham uma filha que já tem por volta aí de uns 10 anos quase, e eles já não estavam mais acostumados com aquela questão de não poder dormir de noite, porque a criança está chorando, está incomodada, está irritada. E aí eles estavam acreditando que aquilo era cólica, que aqueles sintomas eram de cólica. Aí quando eu fiz o tratamento, fiz a avaliação e o tratamento desse bebê, a gente conseguiu entender e avaliar ali que os problemas não eram relacionados à cólica, e sim ao refluxo. Quando a gente corrigiu as alterações que estavam causando o refluxo desse bebê, ele começou a dormir melhor e foi coisa muito rápida. Ele teve uma resposta muito boa ao tratamento. Em coisa de uma semana, ele já estava dormindo melhor. Então você imagina se esses pais, ao invés de terem procurado para a gente fazer o tratamento em cima da causa do problema dele, encontrar essa causa, fazer o diagnóstico certo, se eles tivessem tratado com medicação para cólica ou feito alguma coisa para cólica, esse sono do bebê estaria ainda alterado. Então ele ainda estaria apresentando dificuldade para dormir, para relaxar o corpinho, apresentando sintomas ali que iam incomodar cada vez mais essa família. Então o diagnóstico certeiro, o diagnóstico certo em cima dos sintomas ali é muito importante. Por isso que é muito legal a gente conhecer esses sinais, conhecer essas características de cada tipo de dor e entender a fundo aí o que cada bebê está apresentando. Porque muitas vezes a dor pode ser parecida, mas tem uma coisinha que a gente consegue diferenciar, um horário que a gente consegue diferenciar, e eu pego muito em cima disso. Eu costumo orientar bastante os pais de consultório em relação a isso. Geralmente as dores das cólicas elas têm horário para acontecer, elas criam um padrão de dor, é aquela dor que o bebê fica inconsolável, que é difícil de acalmar, e as dores de refluxo elas já têm outras características, que são as que eu vou falar para vocês aqui agora. Então fiquem atentos para vocês observarem se o seu bebê está apresentando algum desses sinais. Se ele estiver apresentando mais de um desses sinais, pode ser que ele esteja apresentando aí dores de refluxo. E mesmo que esse leite não seja jogado para fora, tá? Mesmo que ele não regurgite o leite, ele pode estar tendo refluxo, que a gente chama de refluxo oculto, e isso pode estar incomodando aí todo o sistema gastrointestinal dele, causando queimação no esôfago, na gargantinha, por isso que o bebê fica tão inquieto e tão irritado assim. Esse caso desse bebê que teve no consultório, acho que já fazem aí uns 2 meses mais ou menos que ele passou, quase 2 meses, era muito característico a questão do sono, a relação do sono com essas dores do refluxo que ele tinha. Então ele tinha uma privação de sono muito grande. Ele chegou para casa, nasceu, foi para casa, os primeiros dias foram tranquilos e logo ele começou a apresentar uma dificuldade para dormir. Esses pais já não estavam mais acostumados com a insônia, com o bebê que não dorme, porque eles tinham uma criança grande em casa já. E aí eles começaram a reviver tudo de novo, provavelmente o que já devem ter passado com a filha maior. A filha já deve ter aí por volta dos 10 anos. A gente corrigindo esse refluxo do bebê, a gente conseguiu fazer com que ele dormisse melhor, com que ele tivesse noites mais tranquilas. Por quê? Porque esse bebê estava sem dor. Então, o que é comum dos pais falarem para mim? Que toda vez que coloca no berço parece que tem espinho, que quando o bebê vai ser colocado deitado ele se irrita, que ele briga na hora de mamar. Então são vários sinais aí que o bebê vai dando de que tem alguma alteração no processo digestivo dele, que ele não está conseguindo fazer a digestão daquele leite que ele está mamando, e aí esse leite volta, muitas vezes volta acompanhado de suco gástrico que é presente ali no estômago, e aí isso gera todo um desconforto, toda uma irritabilidade do bebê. Por quê? Porque ele tem dor. Tá? Então, como eu sempre falo, o bebê que tem dor não dorme bem. Então, se o seu bebê está apresentando dificuldade para dormir, se ele está tendo insônia, começa a investigar. Pode ser que ele esteja com dor, que ele esteja com dificuldade para dormir por conta das dores, tá? E aí, quais são essas características, né, dessas dores relacionadas ao refluxo? O que o bebê pode apresentar tanto quando ele tem refluxo? Quais são os sinais que o bebê pode apresentar quando ele tem refluxo? Eu fiz um checklist aqui para passar para vocês, então presta atenção que são informações importantes aí. O primeiro sinal, tá? O primeiro sinal que o bebê vai apresentar quando ele tem refluxo é irritabilidade. Então é muito característico, é um sinal clássico, é aquele bebê irritado. Os pais chegam no consultório e falam para mim, meu bebê é irritado, ele fica o dia inteiro reclamando e ele não dorme à noite. Esse bebê provavelmente está sofrendo com dor relacionada ao refluxo. Por quê?
Porque ele tem uma irritação constante. Essa irritabilidade dele, que dura o dia todo e causa uma dificuldade para dormir, ela é um sinal de que ele está sofrendo com uma dor, que ele está sofrendo com desconforto. E muitas vezes ele está com uma dificuldade de fazer o processo digestivo, por isso ele está com essa dor e esse desconforto, está incomodando. Diferente de uma dor de cólica, que ela aparece em alguns períodos do dia, mas ela não fica constantemente. É muito difícil o bebê que tem cólica e essa cólica dura o dia todo. Agora, a irritabilidade do refluxo, a irritabilidade das dores do refluxo, elas podem persistir durante o dia todo. E como que eu sei disso? Pela vivência de consultório, pela experiência de consultório que eu tenho com os bebês. Então, a gente vai observando que existem padrões. E esses padrões eles começam a se repetir com as crianças. Então as crianças começam a apresentar esses padrões. E essa irritabilidade é um clássico, tá? Essa irritabilidade, o desconforto, é aquele bebê que fica manhoso o dia todo, que chora o dia todo, que dá uma melhoradinha quando está dormindo, mas logo acorda chorando de novo, irritado. Então presta atenção, se o seu bebê é aquele bebê irritado, que ele tem irritabilidade tanto de dia quanto à noite, isso é um dos sinais do refluxo. Outro sinal do bebê que tem refluxo, dificuldade para deitar na horizontal. Então, se o seu bebê tem uma dificuldade para deitar na horizontal, seja para dormir, ou para fazer uma troca de fralda, ou para fazer uma troca de roupa, ou às vezes você quer colocar ele deitado para brincar com ele, para conversar, e esse bebê começa a chorar, isso é um sinal de que tem alguma alteração ali do processo digestivo dele também. Por quê? Toda vez que a gente coloca o bebê deitado na posição horizontal, tem uma tendência a que o leite volte, isso de forma natural, tá? Aí o bebê até os 3 meses ele não tem controle cervical, ele não tem controle da musculatura que vai sustentar o pescocinho dele, ele não tem tanto tônus, tanta contração dessa musculatura. Então, se ele não consegue controlar, ele tem uma dificuldade para se manter mais ereto também. E aí, quando a gente coloca esse bebê deitado, ele tem uma tendência a que o leite volte pelo esôfago dele. Então, ele não tem uma força de contração de esfíncter para segurar esse leite ali dentro do estômago. E aí vai favorecer essa volta do leite. Então, é um bebê que tem uma tendência a fazer com que esse leite volte quando ele está deitado. Então, colocou o bebê deitado, seja no berço, colocou o bebê deitado na cama, colocou o bebê na hora de dar o banho ali, tudo isso vai favorecer para que ele tenha uma certa dificuldade desse processo digestivo, principalmente se ele tiver acabado de mamar. Então, colocou o bebê deitado, ele vai ter uma tendência a voltar esse leite ali e vai causar esse desconforto, vai causar essa irritabilidade. Então, fique atenta. Esse é mais um sinal. Se o bebê tem dor, se o bebê apresenta muito desconforto quando está deitado, isso pode ser um sinal de alteração do processo digestivo, pode ser um sinal de refluxo também. Se o seu bebê briga para mamar, isso também é um sinal de alerta. Seja o bebê que mama no peito, ou o bebê que mama na mamadeira, que usa fórmula. Não é porque o bebê usa fórmula que ele não vai ter refluxo, tá, pessoal? Muitas vezes é entendido isso, é pensado sobre isso, que o bebê de fórmula não vai ter refluxo, porque às vezes o leite da fórmula é um pouco mais grosso e tudo mais, mas existem bebês que mesmo usando fórmula ainda apresentam refluxo. Depende da intensidade do refluxo de cada bebê, de quanto ele está comprometido para que ele vá apresentar esses sintomas, mas o bebê de fórmula também pode apresentar. E aí esse bebê começa a brigar na hora de mamar, como eu falei, seja no peito ou seja na mamadeira. Então, se você percebe que o bebê é irritado, que o bebê ele está constantemente bravo e ele briga muito na hora de mamar, isso também é um sinal de que ele está com desconforto. Por quê? Quando o bebê começa a brigar na hora de mamar, ele pode estar mostrando alguns sinais para você. Ou que ele tem uma dificuldade para deglutir, então que ele não consegue engolir o leite de forma tranquila, que isso causa desconforto para ele. Ou que ele pode estar tendo um refluxo, uma volta de leite que está incomodando ele e ele acaba ficando irritado. Então, ao mesmo tempo que ele está mamando, esse leite está voltando, está gerando uma queimação na garganta dele de novo. Então, ele fica irritado, porque ele não sabe se ele mama, se ele para de mamar, o que ele faz para tentar amenizar essa dor, para aliviar esse desconforto que ele está sentindo. Então, ele começa a brigar com uma frequência, se joga para trás na hora de mamar, roça o rostinho no peito, briga realmente, às vezes machuca o peito da mãe, morde.
Então é um sinal de que o bebê está desconfortável ali durante a mamada. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso e observar esse sinal também, tá? Então o bebê que briga muito enquanto está mamando pode ser um sinal de que ele está apresentando refluxo também. Os soluços, pessoal. Os soluços também são sinais de que o bebê tem refluxo. Pode acontecer um soluço fora de horário de mamada? Pode, é natural. Mas se o bebê começa a apresentar um soluço muito frequente toda vez que mama, o que as mães costumam me falar? Ah, ele mamou, teve um pouco de dificuldade para arrotar, depois que arrotou, voltou um pouquinho de leite e começou a soluçar. É muito clássico isso acontecer, tá? Se está acontecendo isso com o seu bebê, é sinal de que ele está tendo uma alteração no processo digestivo. Primeiro, que ele está tendo dificuldade para arrotar. Esse arroto está ficando preso ali, ele está às vezes engolindo muito ar e aí isso está causando uma dificuldade dele de conseguir arrotar. Quando esse ar volta durante o arroto, ele vem associado a uma volta de leite, a um pouco de leite que estava ali tentando ser digerido. E aí, quando volta esse leite, ele começa a soluçar. Por quê? Porque começa a irritar aí algumas funções do corpo dele. Então, nós, tanto os adultos quanto os bebês, a gente tem um músculo que é chamado diafragma, que é o músculo da respiração. Ele está mais ou menos aqui, embaixo das costelas, e toda vez que a gente vai fazer um processo digestivo, que a gente come alguma coisa, esse músculo também ajuda trabalhando. Então ele não é só um músculo da respiração, ele é um músculo que ajuda aí no funcionamento das nossas vísceras, dos nossos órgãos digestivos. Então quando a gente respira fundo, o diafragma ele abaixa, empurrando ali o estômago, o fígado, o intestino, tudo para baixo. Então, quando ele abaixa, ele empurra alguns órgãos ali e isso ajuda no processo de quebra de alguns alimentos, ajuda no processo de digestão. A gente tem, dentro desse músculo diafragma, ele parece como se fosse um guarda-chuva assim. Dentro dele a gente tem um espaço por onde passa o esôfago, que é onde vai entrar o alimento para a gente, tá? Então a gente come o alimento pela boca e ele desce por um tubo chamado esôfago. No final do esôfago, ele vai chegar no estômago, esse alimento. Então, esse esôfago, ele está passando por dentro desse buraco que tem no músculo diafragma, que chama hiato esofágico. Então, é um espaço, é um hiato, onde passa o nosso esôfago. Quando o alimento entra e ele volta irritando toda essa estrutura ali, ele pode começar a influenciar esse músculo a entrar em espasmo, que a gente fala, que é quando o músculo trabalha de uma forma desordenada. Então, o músculo diafragma começa a trabalhar desordenadamente, ele começa a dar os saltinhos ali do soluço e isso está muito relacionado a esse processo do refluxo. Então, se o seu bebê está apresentando soluços frequentes depois de mamar, também é um sinal de alerta de que ele pode estar tendo refluxo. Então fica atenta, soluço pode acontecer, é uma função fisiológica do corpo, mas soluço constante, logo após a mamada, que vai melhorar só se ele mamar de novo, pode ser um sinal de que o seu bebê está apresentando aí refluxo. Outro sinal de que o bebê pode estar com refluxo, que isso pode estar causando desconforto nele, que o bebê pode estar apresentando aí um desconforto grande, são as mamadas frequentes. Então, principalmente durante o dia. O bebê que começa a ter mamadas muito frequentes, com intervalos muito curtos entre uma mamada e outra, é um bebê que pode estar sofrendo de refluxo. Então, o que ele faz? Quando ele tem a queimação, quando o leite volta para a garganta dele e queima a região do esôfago, esse bebê vai ter uma tendência a procurar alguma coisa que alivie esse desconforto dele. Ou ele vai produzir mais saliva, tá? Então é aquele bebê que baba bastante, ou ele vai chorar até você oferecer o peito de novo, até você oferecer o mamar para ele de novo. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele limpe a garganta dele. Então, se ele está tendo uma queimação, como se fosse uma azia no esôfago, na garganta dele, ele vai querer alguma coisa que faça uma limpeza, alguma coisa que entre na boca dele de novo para que ele sinta menos desconforto. Por isso que na maioria das vezes os bebês acalmam quando eles estão mamando, porque eles estão com uma dificuldade de fazer o processo digestivo, tá com queimação na garganta e só o leite que está entrando ali que vai fazer a limpeza para ele. Então, se o bebê começa a mamar numa frequência muito intensa, em intervalos muito curtos entre uma mamada e outra, a gente fica atento também a isso. Pode ser um sinal de refluxo. Essa questão
das mamadas frequentes, elas podem ter outras relações também, como alteração da deglutição dele, uma dificuldade de pega por conta de uma língua alterada, de um freio lingual, tá? Mas eu tô falando em específico do refluxo, tá? Isso é um sinal do refluxo. Então, se o bebê está apresentando isso, a gente fica atento que, somando a outras questões, a outros sinais que eu estou falando para vocês, isso pode aí demonstrar que o bebê tem refluxo, que ele está tendo crise de dor mais relacionadas ao refluxo. Então, quais são os riscos da gente não tratar esses sinais aí, de não tratar os sintomas do refluxo que o bebê está apresentando? A gente precisa ficar muito atento, porque o refluxo ele pode causar uma dificuldade do ganho de peso se esse refluxo estiver muito exacerbado, se esse bebê não estiver conseguindo absorver bem os nutrientes pelo intestino, então o refluxo pode influenciar nisso, né? O refluxo pode causar outros sintomas e outras alterações associadas, como uma rinite, por exemplo, por conta de irritação da mucosa do nariz do bebê. Então, toda a mucosa respiratória do bebê fica irritada por conta dessa volta de leite que pode acontecer. Então, o bebê pode ter rinite, pode ter problemas respiratórios associados. E principalmente, o bebê pode broncoaspirar. Então, provavelmente você já deve ter ouvido isso. Você tem medo, às vezes, de deixar o bebê dormir à noite. Você fica preocupada por conta disso, porque você já deve ter lido em alguns lugares sobre a broncoaspiração. Tá? Então, a broncoaspiração é quando o leite volta e pode ter acesso ao pulmão do bebê. Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá bom? Porque isso realmente é um sinal de muito alerta. Então aí são sinais importantes que eu estou ensinando para vocês. Preparei essa live aí, esse conteúdo com essas informações valiosas para vocês, porque com certeza aí algum desses sinais o seu bebê pode estar apresentando. Se você está percebendo que o seu bebê tem algum desses sinais, fique atento, tá? Vai somando essas informações, vai entendendo um pouquinho mais o que pode estar acontecendo com ele e pede ajuda, porque com certeza seu bebê está precisando dessa ajuda. E aí, assim, como eu falei, esses são os riscos da gente não tratar, né? A gente precisa ficar sempre atento a esses riscos que o bebê pode estar correndo, a essa dificuldade que ele pode estar apresentando ali durante esse desenvolvimento, principalmente os bebezinhos menores, os recém-nascidos, que têm ainda mais dificuldade de fazer processo digestivo, porque tá tudo ainda em formação, o organismo dele está entendendo muita coisa, ele está aprendendo a fazer digestão de alguns alimentos, e aí os alimentos líquidos, os leites, podem fazer essa volta mais frequente, porque ele tem dificuldade de manter aquele alimento ali dentro do estômago dele, né? E aí fica a pergunta, você já teve medo do refluxo do seu bebê causar algo mais grave para ele? Então, se sim, você está certa, tá? Então, existe esse risco, como eu falei para vocês. Pode ser que o refluxo pareça ser um sintoma leve, inofensivo, mas com o passar do tempo, se isso for se agravando, se esses sinais, se esses sintomas forem só piorando, esse bebê pode começar a ter alguns riscos aí, inclusive de vida. Então é importante a gente ficar atento, é importante a gente observar esses sinais, é importante a gente procurar ajuda, procurar orientação, pode perguntar, pode mandar mensagem, eu estou sempre à disposição para ajudar, as mães aí sabem. Então, se o bebê começou a apresentar algum tipo desses sinais, fique atenta. Tem aí no meu perfil vários conteúdos explicando sinais de refluxo, vários vídeos, várias publicações explicando para vocês coisas importantes. Então, acredito que falta de informação não é. E eu estou aqui sempre para informar e orientar vocês. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais, porque o bebê pode estar correndo risco de vida aí por conta desses sintomas que ele está apresentando. E se tem como a gente evitar, se tem como a gente prevenir, se tem como a gente tratar, a gente precisa buscar isso, a gente precisa oferecer isso para esses bebês. Então a gente precisa desse comprometimento dos pais, de estarem preocupados, de estarem atentos a qualquer tipo de sinal que o bebê pode estar dando, porque o bebê que começa a ter dificuldade, como eu sempre falo, presta atenção, o bebê que tem dificuldade para dormir, o bebê que chora muito, que é muito irritado,
O bebê que tem dificuldade para mamar é um bebê que está sofrendo, então ele está sofrendo com algum desconforto e muitas vezes isso está relacionado a essa volta de leite, essa dificuldade dele de fazer o processo digestivo no corpo dele, no organismo dele. E aí esse refluxo que está presente no sistema digestivo dele. Então o bebê começou a apresentar dor, irritabilidade, desconforto, você fica atenta que pode ser aí que tem alguma alteração a mais associada. Vamos lá, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Me mandem aí as perguntas de vocês. Me contem o que vocês estão achando dos conteúdos que a gente está subindo aí todos os dias para vocês. Então, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem assunto novo. Vocês nunca mais ficam sem informação agora. Então, para todo mundo ficar sempre alerta aí aos sintomas dos bebês. Então, a gente está sempre atualizando aí, trazendo conteúdo novo para vocês. Agradeço vocês, todo mundo que participou. Mais uma live, mais um dia a gente estava aí. Tá? Quinta-feira tem de novo, então vocês já sabem, terça e quinta é dia de live. Faça chuva ou faça sol, a gente está aí com conteúdo para vocês. Se tiverem dúvidas, me mandem, podem mandar inbox. Eu vou abrir caixinha de perguntas aí amanhã para vocês também. Se tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas na caixinha de perguntas. E eu vou estar sempre ajudando vocês aí com informação de qualidade, informação aí que vale ouro. Tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou. E quinta-feira eu tô de volta. A live vai ficar salva, então compartilhe com outras pessoas aí, compartilhem com outras mães, que esses sinais eles precisam de bastante alerta, tá? Então fique sempre alerta aos sinais que o seu bebê está te dando. Até mais.